Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nas Escrituras do Novo Testamento e na sexta-feira nós iniciamos com a irmã Karina o livro de Atos dos Apóstolos. Nosso capítulo de hoje é o capítulo 2 e eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 42 ao 47. Está escrito assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amados, quando nós lemos aqui o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vemos no início ali o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo de Deus sobre todo o povo, e é interessante que quando o apóstolo Pedro vai explicar sobre o que estava acontecendo, aquelas pessoas reunidas recebendo o Espírito Santo e falando noutras línguas, e as pessoas ouvindo, eles estão bêbados, né? Eles devem estar embriagados. E aí o apóstolo Pedro vai explicar e ele cita a passagem de Joel, e ele diz que naquele momento ali estava se cumprindo o que fora predito pelo profeta Joel. E é interessante isso, né, amados? Porque ali, quando Pedro diz, isto é o que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Ou seja, naquele momento estava começando os últimos dias. É bom nós entendermos isso, sabe, amados? Quando o Espírito Santo foi derramado ali, é o que foi predito pelo profeta Joel. Tanto que Pedro diz, isto é o que foi profetizado por Joel. Então ali estava iniciando o período dos últimos dias. O que significa esse período dos últimos dias? O período da manifestação do Espírito Santo, da inauguração da igreja. Ainda que os últimos dias já tem durado aí 2000 anos, tudo isso faz parte do que a Bíblia chama de últimos dias. É claro que dentro desse período tem os últimos dias dentro dos últimos dias. Parece meio falando a mesma coisa, mas não é, né? Então, dentro desse período da manifestação da Igreja de Cristo Jesus, existe os últimos dias, que aí é concernente à questão da volta de Jesus. Mas o que eu quero compartilhar aqui com os irmãos iniciou-se ali a vida da igreja. A igreja recebendo o Espírito Santo de Deus, sendo cheios do poder de Deus, da vida de Cristo Jesus por meio do seu Espírito, recebendo dons, recebendo poder. E a palavra fala nesse mesmo capítulo que o apóstolo Pedro, com ousadia, começou a pregar a palavra de Deus, falando que Jesus era o Cristo esperado, o Messias esperado, que ele ressuscitou. E esse era o que foi profetizado, né? O Cristo, o Messias que foi profetizado para Israel, era Jesus. E aí Pedro vai falando ali para aqueles homens, arrependam-se, e aqueles homens começam a ficar, e agora? O que a gente tem que fazer? E aí Pedro, envolvido pelo poder do Espírito Santo, diz: vocês precisam se arrepender e precisam crer que Jesus é o Cristo. E eles começaram a crer, e muitos ali naquele dia foram batizados. A palavra diz que foram acrescentados 3.000 pessoas. Então 3.000 pessoas aceitaram a mensagem de que Jesus era o Cristo prometido, que eles precisavam se arrepender de uma vida dominada
pelo pensamento desse mundo aqui, pelas trevas, e eles precisavam se render à obra que Cristo Jesus havia realizado. E aí, esses versículos que eu li, essas pessoas que creram, daí a palavra diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou seja, naquele momento ali, eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, mas eles se dedicavam ao ensino bíblico, vamos dizer assim, que era o ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam à comunhão e às orações. E uma coisa que me chamou bastante atenção foi aqui no versículo 43, quando diz que todos eles estavam cheios de temor. Amados, temor a Deus é uma das coisas que eu tenho percebido que tem faltado e muito nessa geração e nesse tempo que nós temos vivido. A impressão que dá é que as pessoas perderam o temor a Deus. Então as pessoas falam em nome de Cristo Jesus todo tipo de mentira, todo tipo de engano. As pessoas não se importam mais em falar mal umas das outras. Pessoas que se dizem cristãs, hein? E falam mal umas das outras, denigrem a imagem umas das outras. Tudo isso é falta de temor a Deus. Mas naquele momento ali a palavra nos garante que aquelas pessoas que estavam crendo, aquelas pessoas que iniciaram a igreja, eles estavam cheios de temor, eles tinham um respeito reverencial por Deus. E amados, eu quero encorajar a nossa vida, né? Deus está aqui me encorajando para que nós possamos extrair dessas verdades aqui algo para o nosso dia a dia. Que assim como eles, nós possamos nos dedicar ao ensino da verdade. O ensino dos apóstolos é o ensino da verdade. E hoje nós temos o Novo Testamento, que é basicamente o quê? O ensino dos apóstolos. Então nós temos a palavra de Deus escrita e devemos o quê? Nos dedicar ao ensino. Devemos nos dedicar à comunhão. E comunhão, amados, não é simplesmente se reunir num templo. Comunhão é a comunhão de estarmos no mesmo espírito, andarmos com a mesma revelação, andarmos com a mesma visão, orando de fato uns pelos outros, amando uns aos outros. E uma das coisas que é necessário nós praticarmos mesmo no nosso dia a dia é essa questão de amar uns aos outros no sentido de não falar mal uns dos outros, não inventar mentiras a respeito ou não acreditar em tudo que se ouve a respeito dos nossos irmãos. Sabe, amados, nós temos vivido tempos bem difíceis, né? E nós temos visto essa falta de temor, e essa falta de temor tem gerado pessoas que, ao invés de elas se unirem em amor, em oração, em suporte uns com os outros, tem virado uma disputa, uma briga. E nós não queremos viver assim. Quando nós vivemos com o nosso coração rendido ao Senhor, com o coração disponível um para com o outro, para sermos suporte uns dos outros, para orarmos uns pelos outros, a palavra nos garante que vai acontecer do mesmo jeito que acontecia ali naqueles dias. O Senhor mesmo vai acrescentando os que vão ser salvos. Amados, nós precisamos nos render a Deus. Precisamos de coração, intencionalmente, vivermos uma vida de rendição ao Senhor, uma vida de temor a Deus. O que eu quero encorajar e que me pulsou aos meus olhos e ao meu coração foi exatamente o que está ali no versículo 43, que todos estavam cheios de temor. A gente precisa nos encher desse temor, dessa reverência, desse respeito para com Deus. E nós não temos como manifestar esse temor a Deus sem manifestar o amor e o respeito para com os nossos irmãos. Quando nós dizemos que tememos a Deus, mas ofendemos, falamos mal, inventamos mentiras ou até mesmo acreditamos em mentiras que são faladas a respeito dos nossos irmãos, nós estamos o quê? Deixando de temer a Deus. Nós precisamos parar um pouquinho de
de sermos como essa geração aqui, que tudo vai para as redes sociais e tudo inventa mentiras e calúnias e falam mal de todo mundo. Sabe, amados, nós precisamos nos encher do temor de Deus. É claro que nós sabemos que desde o princípio era assim, porque as pessoas caluniavam Jesus, as pessoas caluniavam os apóstolos, inventavam mentiras. O apóstolo Paulo chega um momento que ele diz assim: olha, existem pessoas que dizem que eu tenho um mundano proceder. E nós sabemos quem foi o apóstolo Paulo, e muitos ao ouvirem aquilo acreditavam. Amados, então que eu e você possamos nos encher do temor a Deus, para que a gente possa viver de fato essa comunhão com os nossos irmãos e viver em oração uns com os outros, orando uns pelos outros, nos enchendo do temor e do amor a Deus. Porque nós, como corpo de Cristo, nós somos membros uns dos outros. E nós não estamos como membros uns dos outros, nós não estamos aqui para disputas, contendas, pelo contrário, nós estamos aqui para nos fortalecermos uns aos outros, para sermos suporte uns dos outros, para nos ajudarmos, para nos encorajarmos. Sim, às vezes precisamos de alguém que nos repreenda, de alguém que nos corrija, mas sempre com o amor e o temor que vem de Deus, com um coração rendido a Deus. Então, que eu e você, hoje, possamos ser cheios desse temor, possamos nos encher de temor a Deus e viver aqui onde nós estamos inseridos. Às vezes nós pensamos só na igreja de uma forma muito macro, né? Só lá no templo. Amados, onde nós estamos inseridos? Aqui dentro da nossa família. Somos família, aqueles que têm uma família que é cristã, e também somos irmãos em Cristo, e precisamos o quê? Amar uns aos outros, orar uns pelos outros, né? Quantos e quantos familiares, irmãos, cunhados, sobrinhos, falando mal uns dos outros, denegrindo a imagem uns dos outros. Amados, que eu e você possamos ser cheios do temor a Deus e possamos viver assim como a igreja primitiva estava vivendo naquele momento, se dedicando ao ensino da verdade e à comunhão, e crendo que o Senhor mesmo vai acrescentando diariamente os que vão sendo salvos. Às vezes nós achamos que nós que temos que convencer as pessoas, né? Mas não somos nós que convencemos. Eu já ministrei isso no Evangelho de João. Quem convence é o Espírito Santo. Mas quando nós vivemos em amor, em temor a Deus, uma comunhão genuína, em oração, as pessoas vão sendo impactadas por isso. E Deus mesmo vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos, aqueles que vão crendo na nossa mensagem. Que eu e você possamos viver assim, em nome de Jesus. Que o Senhor ministre mesmo o nosso coração no dia de hoje e que nós sejamos inundados com um temor a Deus. Um temor a Deus. A igreja brasileira precisa se encher de temor a Deus. Vamos orar, amados. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que nós sejamos cheios, inundados com a tua graça, que a tua graça seja multiplicada, graça sobre nós, que nós sejamos inundados com um temor a ti, que possamos entender, Pai, Senhor, as verdades da tua palavra, as verdades sobre o Senhor. Pai, que nós possamos entender que quando nós tememos ao Senhor, nós amamos, respeitamos, honramos os nossos irmãos. Pai, que eu e os meus irmãos possamos viver assim, em comunhão, nos dedicando ao ensino e ao aprendizado das tuas verdades, Pai. Que nós possamos viver orando uns pelos outros, sendo suporte uns para os outros, e que nós sejamos cheios do temor ao Senhor. Pai, que a nossa boca não seja para fofocar, para falar mal dos outros, para inventar mentiras, que a nossa boca não seja uma boca orgulhosa, egoísta, pelo contrário. Senhor, que dos nossos lábios fluam palavras de vida, palavras que geram cura, palavras que geram vida, palavras que geram libertação naqueles que estão ouvindo, Senhor.
Pai, que nós tenhamos a sabedoria que vem do Senhor, Pai. Senhor, vivemos numa geração e num mundo terrível, que jaz no maligno, mas nós estamos guardados por Ti e queremos viver essa vida que o Senhor conquistou para nós. Que eu e os meus irmãos entendamos que nós estamos em Cristo, que nós podemos e devemos manifestar a vida do Senhor que flui em nós. Que em nome de Jesus, eu e os meus irmãos, nós possamos nos amar uns aos outros, orar uns pelos outros, sermos suporte uns para os outros, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós possamos olhar para os nossos irmãos, assim como o Senhor olha, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos olhar uns para os outros com os óculos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, com o coração cheio de amor, de misericórdia, de compaixão, de graça. Em nome de Jesus. E que as pessoas ao redor vejam essa comunhão, vejam esse amor e sejam impactados com isso, Pai. Para que o Senhor mesmo vá diariamente acrescentando aqueles que vão ser salvos. Que eles possam olhar no nosso amor, na nossa comunhão uns para com os outros, e eles possam enxergar a Tua presença nisso, Pai, e eles se rendam a Ti. Que a nossa mensagem seja acompanhada por um modelo de vida que glorifica o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a viver assim. Que a nossa vida seja para a Sua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.